5 segundos para você responder qual é a semelhança entre uma casa e um roteiro cinematográfico. É que em ambos os casos a chance de ficar em pé é maior se tiver uma boa estrutura. Eu sou o Guilherme Machovec, diretor e roteirista de cinema, e esse aqui é os 7 minutos sobre a sétima arte. Nesses 17 anos de carreira, eu escrevi muitos roteiros para filmes, para propagandas, para clipes. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que um bom roteiro precisa de uma boa estrutura narrativa. O tema de hoje é um pouco mais longo, então os nossos 7 minutos sobre a sétima arte vão ser dobrados e serão 14 minutos sobre a sétima arte. Porque eu não quis fazer parte 1 e parte 2, faz tudo de uma vez, né? O canal é meu, eu faço o que eu quero. Uma casa precisa de vigas, de fundação, de pilares, para poder ficar em pé e se sustentar e poder ser uma boa obra. Mesma coisa acontece com um roteiro. O roteiro precisa de atos, pontos de virada, eventos cruciais. A verdade é que você não vê a estrutura no produto final, mas sem ela não existe obra. Então esse vídeo aqui vai ensinar você como estruturar bem um roteiro para que ele fique em pé e seja uma história incrível e maravilhosa. A estrutura do roteiro cinematográfico, essa que a gente conhece por aí, de filmes que a gente já assistiu, ela vem de uma coisa que a gente chama de estrutura clássica, que é a estrutura de 3 atos. Esse conceito, ele vem da Poética, de Aristóteles, e ele é um conceito, na verdade, simples. Toda história tem um começo, um meio e um fim. Desde uma simples historinha que você conta pro teu filho na cama, ou as grandes histórias de Hollywood, passando pela literatura e até outros formatos de história, sempre tem um começo, meio e fim. A ordem pode ser invertida, mas é importante que tenha essa estrutura para que seja compreensível. Nós, como seres humanos, estamos acostumados a ouvir a história a nossa vida inteira, e essas histórias tradicionalmente seguem essa linha de raciocínio. Então, a não ser que você queira fazer algo muito poético, é legal você seguir pelo menos essa estrutura. Só que os atos no cinema a gente costuma chamar de apresentação, confronto e resolução, que é basicamente a mesma coisa, mas ele já dá uma carga de contexto diferente para cada um desses momentos. E para a gente conseguir ter uma retenção e uma compreensão bem clara do que são esses conceitos, eu vou deixar a definição aqui para não ter dúvida. Importante avisar, esse vídeo aqui tem spoilers do Harry Potter e tem também spoiler do Procurando Nemo. Ato 1. Apresentação. O ato 1 apresenta o mundo, os personagens, o objetivo do protagonista, terminando com um ponto de virada que lança o protagonista numa ação. Em outras palavras, na apresentação é importante você mostrar quem é o seu personagem, mostrar a vida dele, mostrar o ambiente que ele vive, o ambiente onde vai acontecer a história e mostrar qual que é o evento que acontece que faz com que ele tenha um objetivo na história. No vídeo passado eu tinha até comentado sobre o Harry Potter, então vamos continuar com esse conceito aqui. No começo do Harry Potter, a gente vê ele morando com os tios, a gente vê que ele tem alguma coisa mágica quando ele encontra a serpente, até que chega a carta e a carta convida ele para ir para Hogwarts. Então a gente vai tendo uma noção de quem é o Harry Potter, qual a personalidade dele e qual que é o contexto que ele vive, e aí surge essa primeira questão aí que leva ao conflito principal da história. Ato 2. Confronto. O protagonista entra numa jornada. Progressivamente, aumentam os riscos e a complexidade dos eventos. Enquanto ele busca os seus objetivos, vão intensificando os obstáculos e os conflitos. No ato do confronto, que normalmente é dividido em ato 2A e ato 2B, a gente tem o protagonista seguindo a jornada por um novo mundo e lidando com vários obstáculos em busca do objetivo dele. No Harry Potter, o Harry chega em Hogwarts, começa a aprender sobre magia, começa a aparecer os conflitos ali de quem que é o vilão, quem que tá por trás das coisas, a coisa da pedra filosofal. A gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas que vão ser os amigos dele, quem são os professores. Então a gente tem a oportunidade de mergulhar nesse mundo numa jornada. A gente vê os conflitos aumentando conforme os obstáculos aparecem. Ato 3. Resolução. O protagonista caminha para o clímax, onde o conflito principal é resolvido com sucesso ou fracasso e as pontas da história são amarradas. O ato 3, que é a resolução, a gente pega tudo isso que foi criado na história e a gente coloca o personagem principal, o protagonista, de frente para o conflito central, de frente para o motivo pelo qual a história existe. Então ele vai fazer um último desafio ali para enfrentar o grande perigo. Normalmente é o ponto onde a gente vê todas as questões que foram levantadas durante a história sendo resolvidas, pro bem ou pro mal. No caso do Harry Potter, o Harry, a Hermione e o Ron, eles vão mergulhar ali para enfrentar o desafio e encontrar a Pedra Filosofal e enfrentar ali o Voldemort. Chegando à resolução do conflito final,
e mostrando como isso mudou a vida do Harry Potter. E aqui eu vou lançar um desafio para vocês que eu vou responder no final do vídeo. Como é que é a estrutura de atos do Shrek? Quais são os elementos que tem na apresentação, o que tem no confronto e o que tem na resolução? Pensa aí para ver se você entendeu mesmo o processo e aí lá no final eu respondo. Se quiser até pausa o vídeo aí e escreve num papel assim para não esquecer. Aproveita que você está pensando aí e se inscreve no canal, faz um comentário, dá uma curtidinha. Agora, tão importante quanto a estrutura de atos são os pontos de virada e eventos cruciais. São eles que marcam momentos definitivos na história que causam transformações. Podem existir outras transformações nas histórias, mas essas são as cruciais. Esses eventos cruciais são um incidente motivador ou um incidente incitante, ponto de virada 1, ponto central, ponto de virada 2 e clímax. De novo aqui, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou dar os conceitos letra por letra. Eu escolhi o filme Procurando Nemo para explicar esses pontos de virada e eventos cruciais, porque os filmes da Pixar são exemplos excepcionais de estrutura de roteiro. Os roteiristas, eles são muito cuidadosos com estrutura, com tema, com outros assuntos que a gente vai abordar mais tarde, mas que fazem com que a história seja muito consistente e engajante. Incidente motivador ou incidente incitante. Incidente motivador é o evento que cria uma disruptura na vida normal do protagonista e estabelece o conflito principal em ação. Então, só para lembrar, o ato 1 do Procurando Nemo, a gente vê o trauma ali do pai, que acaba ficando sozinho com o Nemo e tendo que cuidar dele sozinho. E a gente vê que o Nemo tem aquele probleminha na barbatana ali, e a gente vê um pai super preocupado, super protetor, que não deixa o Nemo fazer as coisas. O incidente motivador do primeiro ato, que acontece ali a 10-15% do filme, a gente vê o Nemo desafiando o pai e indo se arriscar e sendo capturado. Esse é um incidente que motiva a história. Se isso não acontecer, não tem história. A gente vai ter o pai super protetor ali para sempre. Mas esse evento faz com que tudo comece. E aí é importante a gente entender a diferença entre o incidente motivador, que é um evento crucial que motiva a história a acontecer, e o ponto de virada 1. Ponto de virada 1. No ponto de virada 1, o protagonista toma uma decisão de partir na jornada. Cruza uma barreira sem volta. É quando o protagonista toma uma decisão de ir para a jornada, ou seja, é quando o pai do Nemo decide enfrentar o oceano e atravessar o oceano para ir salvar o filho dele. Uma vez que ele decide isso e parte, a gente entra no ato 2, que é o ato onde ele vai começar a confrontar o desafio que está na frente dele. Conforme ele vai mergulhando nisso, a gente vai tendo contato com os outros personagens, esse novo universo que ele está entrando. Então a gente conhece a Dory, eles vão tendo as suas aventuras ali no meio, e a gente tem um ponto central. Ponto central é um evento muito importante, normalmente uma falsa derrota ou vitória que reorganiza o objetivo e aumenta o que está em jogo, que é o ponto onde o protagonista descobre normalmente que o objetivo que ele está buscando não é exatamente aquilo que ele achava que era, que é o que a gente chama de falsa vitória ou falsa derrota. Aqui no caso, a Dory e o pai do Nemo são salvos ali pelas tartarugas e descobre aquela corrente marítima que vai levar eles muito mais longe do que eles estavam conseguindo ir sozinhos. Então ele vai chegar perto do objetivo de encontrar o Nemo. É uma vitória, mas é uma vitória falsa, porque na verdade, conversando com a tartaruga, ele acaba aprendendo que talvez o objetivo dele não seja só encontrar o Nemo, mas também abrir mão do controle, deixar o filho tomar as próprias decisões, deixar o filho se virar sozinho. A partir desse momento, a gente entra no segundo ato B, que é o momento onde cada vez mais aumenta o que está em jogo. Os obstáculos vão crescendo, os desafios vão ficando cada vez maiores e mais sufocantes para o protagonista. E esses acontecimentos e esses obstáculos acabam afunilando ele e levando ele para o ponto de virada 2. Um momento devastador onde tudo parece perdido e o protagonista desiste, antes de decidir dar um impulso final, que é o ponto que leva do ato 2 ao ato 3. Esse ponto, em inglês, chama Major Setback, ou seja, um momento devastador, algo que joga ele lá para trás. No Procurando Nemo, é a hora que ele encontra o Nemo lá no aquário do dentista e ele acha que o Nemo tá morto, que o Nemo tá se fingindo de morto. Isso faz com que ele desista da jornada e se separe da Dory. E aí o protagonista se fecha, até obviamente ele descobrir que o Nemo não morreu, e ele tem que fazer uma última tentativa de salvar o filho. Clímax. O confronto final onde o conflito principal deve ser resolvido.
O clímax da história acontece quando o pai e o Nemo se reúnem novamente. Mas, na verdade, a parte mais importante da reunião deles não é quando eles se reúnem, e sim quando eles se reúnem e a Dory fica em perigo e o Nemo se propõe a ir se arriscar pra salvar ela. E aí o pai tem que decidir se ele deixa ou não o Nemo tomar as próprias decisões e se arriscar no mundo. E quando ele deixa, existe essa resolução. Aquela pergunta lá do começo, se o pai ia deixar de ser controlador, agora se resolve. Continuação do desafio. Você já notou quais são os atos 1, 2 e 3 do Shrek. Agora, quero que você anote incidente motivador, ponto de virada 1, ponto central, ponto de virada 2 e clímax que acontecem no Shrek. Tá? Dá uma pausada no vídeo aí, vai lá, escreve de novo, eu deixo, não tem problema nenhum. Enquanto você vai pensando aí, eu vou dar a última dica que eu tinha falado que eu ia dar. Quando eu comecei a escrever, para teatro. Eu tive uma companhia de teatro em São Paulo durante 10 anos e eu escrevi as peças e dirigi as peças da companhia. Nesse processo, eu não tinha contato ainda com essa teoria, o que me fazia ter que perder um tempo gigantesco de entender como que eu conseguia colocar a história pra frente, como eu conseguia fazer a história ficar interessante. Era muito difícil, era muito trabalhoso. Eu sempre fui muito intuitivo e conseguia acabar desenvolvendo e escrevendo, mas muitas vezes eu sentia que faltava alguma coisa na história ou ficava batalhando por meses para conseguir chegar em algum resultado. Quando eu estudei a estrutura do roteiro cinematográfico, um salve aí ao Flávio Moraes, grande abraço para você, meu querido professor. Quando ele passou essas informações para mim, primeiro eu briguei, bati cabeça e falei, eu não quero saber, porque eu quero ser livre, eu sou artista, eu não preciso de estrutura. Mas uma vez que ele me convenceu a aceitar, experimentar, testar isso, gente, eu comecei a escrever muito mais rápido. O meu processo de escrita, que às vezes demorava meses, passou para dias. Eu conseguia estruturar e aí escrever porque ficou muito mais fácil. Então eu aconselho todo mundo a experimentar. Não quer dizer que você vai ter que fazer a coisa desse jeito, mas é uma ferramenta técnica. Quando você domina a ferramenta técnica, você até depois pode abrir mão dela, pode quebrar algumas regras, mas você tem essa base para poder criar e ela facilita muito a vida, acredita em mim. Então vamos lá, respondendo em relação ao Shrek. No primeiro ato, a gente vê o Shrek vivendo no pântano e espantando as pessoas, não querendo ninguém na vida dele, e a gente vê no castelo o rei querendo resgatar a princesa. O incidente motivador é quando começam a invadir o pântano do Shrek e ele fica louco querendo expulsar as pessoas, e aí no final das contas ele descobre que ele vai ter que ir até o rei ali para pedir para expulsar as pessoas do pântano dele. Então isso motiva ele a sair. Então o incidente motivador é essa invasão causada pela ausência da princesa e que o Shrek vai ter que ir lá resolver. Quando ele chega no castelo é que colocam para ele realmente o desafio dele ir lá salvar a princesa Fiona. E quando ele decide ir buscar ela, entrar nessa jornada de ir buscar ela, sair do mundo ordinário dele lá do pântano para ir para uma aventura encontrar a princesa, é que nessa decisão é o ponto de virada 1. Então o incidente motivador é quando começam a incomodar ele lá no pântano, o ponto de virada 1 é quando ele decide ir salvar a princesa, aí o ato 2 é a busca dele conseguir salvar a princesa e devolver ela para o pai. O ponto central é a vitória falsa, é quando ele salva a princesa. Só que no processo de salvar a princesa, ele vai se apaixonando pela Fiona, vai tendo que escolher entre o pântano dele, a liberdade dele, e o amor que ele está sentindo cada vez maior pela Fiona. O ponto de virada 2 é quando o Donkey acaba contando pro Shrek, né, o burrinho conta ali pro Shrek que ele descobriu o segredo de que a Fiona precisa do beijo, do verdadeiro amor para ficar humana para sempre. E aí o Shrek percebe que ele não vai poder ficar com ela, que ele tem que abrir mão dela para ela poder conseguir se tornar humana. Então ele entrega ela pro pai e volta pro pântano. Uma coisa muito comum nesse ponto de virada 2 é essa volta à identidade, né? A volta a quem o personagem era no começo. E aí, obviamente, tem um momento onde o Shrek percebe que ele ama a Fiona e que ele quer ir atrás dela e quer conquistar o amor dela, e aí ele vai perseguir isso, e o clímax é obviamente quando ele confronta toda essa situação, e aí ele e a Fiona se beijam, e na verdade ao invés dos dois virarem humanos, eles ficam monstros, e eles vão se amar para sempre. Muito bem, muito bem, muito bem. Quanto que você acertou desse processo aí? Foi bom para você? Deu certo? Se ficar confuso, volta nos conceitos aqui no vídeo e assiste de novo, porque a massificação desses conceitos é que vai trazendo mais firmeza pra gente mesmo. Então é isso, seu filme está estruturado agora, pega a sua ideia e coloca dentro desses conceitos, tá?
Cria os atos, coloca os pontos de virada, os eventos cruciais e vê se você consegue ter uma história mais consistente. Eu aposto que aplicando esses conceitos, seu roteiro vai ficar em pé que nem uma casa lindona, tá bom? É isso aí, o que você está esperando? Pega esses conceitos todos e vai pôr no papel. Ação!